Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao meu podcast com Cristiano Richelli. E hoje nós vamos aí conversar, bater aquele papo maravilhoso, aquele papo de sofá, né? De poltrona de sala. Esse é um papo maravilhoso. Hoje nós vamos conversar com Dani Simões, Cake Design. Olha, hoje é completamente diferente da semana passada, hein? Hoje nós vamos falar sobre coisas gostosas, coisas que todo mundo aí tem na sua memória afetiva, na sua infância, né? Aquele bolo enconfeitado, doces, enfim, né? A melhor coisa da festa. Então, nossa entrevistada de hoje é Dani Simões, Cake Design, cristã católica, divide a sua vida entre a evangelização e a sua profissão na confeitaria, onde atua como instrutora de confeitaria. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada. Um prazer imenso ter você aqui conosco no nosso podcast, com Cristiano Richelli. Obrigada, Cristiano, pela oportunidade. É uma alegria estar aqui conversando com você, dividindo a minha experiência de vida, né, de profissionalismo, com as pessoas que vão nos assistir. Vamos engrandecer a vida de outras pessoas também. Dividir conhecimento é engrandecer a vida de outras pessoas. Partilhar é uma bênção e um dom de Deus, né? Verdade. Nós nos conhecemos já, trabalhamos já na mesma instituição, né? E você dava os seus cursos, eu também dava os cursos, né? Ministrávamos os cursos, né? Seja de confeitaria ou de empreendedorismo, de vendas. Isso. E hoje, para nós, né? Para o meu público, hoje você é muito importante, Dani, porque a parte alimentícia, né? Alimentar, hoje tem um nicho imenso. E a parte de confeitaria, nossa, todo mundo hoje vai completar aniversário, mesmo que não faça uma festa grande, mas tem que ter um bolo, tem que ter os docinhos, ou então um bolo para cantar parabéns. Me fala como começou a sua trajetória. Então, minha trajetória na confeitaria eu digo que foi um dom que Deus me deu desde a infância. Eu lembro que no meu primeiro bolo que eu fiz, eu tinha 10 anos de idade. Uma tia minha, a irmã do meu pai, que me ensinou. E eu fui pegando gosto por aquilo, fui fazendo para casa. Quando eu estava com... Sempre fiz bolinhos para casa, para a família. Acredito que 17 anos de idade, eu fui morar no Mangabeira 6. E era um bairro ainda novo. Na época, o prefeito, por coincidência, era Cícero Lucena. Tinha trazido algumas pessoas de uma barragem para poder essas pessoas ficarem nessas casas novas que ele construiu, por ter sido desabrigadas. E aí eu vi muita miserabilidade naquele local. Eu vi falta de oportunidade. E eu procurei a dona de uma associação, que hoje nós chamamos de OSC, chamada Valdecira. Eu disse, dona Valdecira, se a senhora me deu a oportunidade de ministrar o pouco que eu sei, porque eu não sabia absolutamente quase nada de confeitaria, eu posso melhorar a vida dessas mães por aqui. Isso eu apenas com 17 anos de idade. E aí ela me deu essa oportunidade e eu pedia R$5 na época, que era para comprar só o material. Açúcar, ovos, limão, era só o que a gente ensinava. Também não tínhamos estrutura para muita coisa e eu também não tinha conhecimento para tal. Mas a minha boa vontade ultrapassava os limites do que aquilo poderia me impedir de fazer aquelas pessoas crescerem, sair daquela situação. E aí eu comecei a ministrar curso para senhoras de idade de ser minha avó na época. E a gente fez. No encerramento deste curso, dona Valdecira chamou a esposa de Cícero Lucena e ela foi ver, acho que secretária na época, foi ver o encerramento do curso. Quando ela viu aquele monte de bolo feito por um monte de gente e a instrutora, uma menina de 17 anos, ela disse, você vai fazer 18 quando? Eu falei, próximo mês. Ela disse, está contratada. E ela me contratou pela prefeitura, que era Nossa, como prefeitura e Universidade Federal. Sim. E aí eu fui trabalhar com a minha coordenadora, Ivanilda, que é uma pessoa de Deus maravilhosa, porque Deus só faz assim comigo. Ele não erra comigo, ele faz o ótimo. Eu sou bom, ele sempre me dá o ótimo. E ele colocou Ivanilda na minha vida, que foi uma luz. Então, na época, eu lembro que ela me contratou e eu comecei a dar cursos, dessa vez pagos, muito bem pagos, em todas as associações do Mangabeira 6 e 7. E assim foi iniciando minha trajetória. Porém, naquela época, a confeitaria não era uma coisa assim, como é que eu posso dizer, rentável. Ainda era muito discriminada a confeitaria. Não tinha essa visibilidade que tem hoje. Então, a minha mãe não me apoiava muito, queria que eu estudasse.
E assim eu fiz, como sou obediente, fui estudar, fiz contabilidade, me formei em recursos humanos. Porém, aquilo ali ficava sempre no meu coração. Aí aconteceu que minha irmã foi morar em Natal, muitos anos depois. E quando chegou lá, ela disse, Daninha, aqui o bolo é muito ruim. Caramba, o bolo aqui é muito ruim. Seu bolo é muito bom, vende bolo. E ficou vende bolo, vende bolo. E aí juntou com a questão de que eu tinha um filho pequeno, era uma dificuldade para deixar. Eu disse, bom, se eu investir, porque tem que haver investimento, né, Cristiano? O que eu sempre digo às minhas alunas é isso, não existe isso de eu faço um bolo gostoso em casa e vou vender o bolo, tem que haver investimento. Porque eu preciso não entregar um bolo gostoso, preciso lhe entregar um bolo gostoso, estruturado, preciso chegar na casa do cliente do jeito que eu fiz em casa. Então, é aí que muitas confeiteiras pecam. Por achar que já sabe fazer um bolo gostoso, não investem em cursos. E aí, tudo dá errado, se frustram, ficam com ansiedades, vão ter que procurar até psicólogos. Conheço muitos que desistiram, venderam tudo, porque não começaram da maneira correta. Então, eu fui fazer todo tipo de curso, cursos caríssimos, cursos de R$ 1.200, cursos de 600, 800. Investi tudo que eu tinha da rescisão do emprego, que eu trabalhava como gerente de RH, numa gráfica, e investi tudo. Peguei todo o dinheiro e investi no meu projeto, que era o meu projeto, meu sonho. Então, eu coloquei, tirei de papel e fui investindo. E aí, eu abri meu ateliê em 2017. Abri meu ateliê para mim, fui trabalhar e aí casou, porque eu comecei a tomar conta do meu filho. Foi muito confortável isso, porque não precisava deixar mais ele com ninguém, eu podia pegá-lo na escola. E eu acho que essa é a parte principal da confeitaria em casa, desse ateliê em casa, esse ateliê humanizado, onde você consegue dar conta das pessoas que você ama e consegue dar conta do seu trabalho. Então, eu juntei tudo isso e fiz esse investimento. E eu não me arrependi. Eu acredito que foi a melhor opção que eu fiz na minha vida, né? Aí, depois disso, engravidei de Maria Eduarda. E aí, pronto, eu comecei a investir mais pesado em cursos. No início era só trabalhando para mim, depois eu vi que já vinha com essa minha experiência, essa bagagem de OSCs, e implementei no meu ateliê. Eu implementei tudo que você imaginar de mais moderno, coloquei fornos elétricos, coque elétrico, investi em energia elétrica solar na minha casa. Hoje a minha energia é solar, para poder eu atender sem mesquinharia, porque eu não gosto de escassez. Eu gosto de tudo muito amplo, eu gosto de tudo muito confortável. Então, eu climatizei meu ateliê e fiz com que as pessoas chegassem na minha cozinha e sentissem realmente uma cozinha profissional, para que elas saíssem dali com essa visibilidade. Porque quando a gente entra num local pequeno, num local escasso, então a gente sai daquilo ali achando que a gente não consegue passar daquilo. Então, quando a gente consegue almejar naquelas pessoas um pensamento de, poxa, você vai mais além, você é capaz. Então, a gente segue. Que coisa maravilhosa, né, seu depoimento, né? Porque muita gente inicia, e também tem muita gente que quer iniciar com tudo pronto, né? Ah, não, eu tenho que ter primeiro minha sala, comprar tudo o meu material para iniciar. Não vai iniciar nunca, né? Tem testemunho, né? Acho que é Mara Cake, né? Que isso. Hoje, na época, quando eu a conheci, ela era embaixadora da Nestlé. Ela começou a vida dela muito parecida com a sua história, né? Mas a vida dela começou porque queria comprar um vestido para um casamento, não tinha dinheiro, fez na casa da tia, foi na casa da tia, na casa da mãe, juntou os ingredientes, fez um bolo, botou no Instagram, vendeu o bolo, o povo gostou, teve um feedback muito bom, ela postou o feedback do pessoal, e aí começaram a pedir a ela. 3 meses já estava dando o curso, né? Ministrando os cursos lá no salão do prédio que ela morava. Então, olha quem ela é hoje, né? Então, exatamente. Você não pode esperar, não é, Dani? Exatamente. De forma alguma. Você tem que ir para cima. Exatamente. Tem que começar com o que tem. Se você tem uma batedeira, se você tem uma forma só, vai lá desenvolvendo, vai trabalhando, vê qual é o melhor material, vai pesquisando, se capacitando. Acho que a parte de capacitação ela é muito importante. Dani, quais foram os desafios no início da sua carreira? Então, quando a gente começa, primeiro o desafio é você conquistar seu cliente, né? Mas tem uma frase de Mário Cortella que eu sempre falo para minhas alunas que diz assim: faça o que você pode, nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores, para fazer melhor ainda. Então, eu tinha um forno da minha casa que eu tinha que dividir, fazer a minha contabilidade entre o que eu gastava de gás da minha comida e Sim. o que eu gastava de gás da minha empresa. Aí, então, foi o que eu fiz. Eu peguei os primeiros lucros, porque apurado não é lucro. O empreendedorismo ele tem que entender isso, que quando a gente começa, aquele dinheiro que entra, ele não é o meu lucro. Eu preciso investir. Então, você vai investir. Então, tudo que eu pegava de início, eu comprei um forno elétrico, um forno a gás, aliás, forno industrial.
para poder separar meu gás, eu saber na contabilidade, no balanço, o que de fato eu estava gastando, né? E aí, depois eu comprei a minha batedeira elétrica e assim eu fui comprando aos pouquinhos, mas eu não comecei com tudo. Ninguém começa com tudo. A gente começa investindo aos poucos. Tudo era na minha casa, na minha cozinha. E quando eu perdi minha cozinha, minha sala, minha cama, o único local na minha casa que tinha ar-condicionado era no meu quarto. Então eu fazia meus doces modelados, colocava um lençol em cima da minha cama e colocava os doces lá nas bandejas, porque era o único local refrigerado da minha casa, era o meu quarto. Então eu fazia e colocava lá. Então eu não comecei assim com tudo já, não. Sempre digo aos meus alunos, eu comecei com o que eu tinha e eu fui melhorando. E aí eu vi que eu gastava 3 gás por mês, R$ 700 de energia. Poxa, se eu fizer um financiamento de energia solar, eu vou gastar R$ 500, então eu vou economizar. Então, em vez de eu ter gasto, eu vou ter lucro. E aí eu tive lucro. Então, eu investi na energia solar, passei a climatizar a minha cozinha. E aí eu climatizei a casa toda, eu climatizei a sala, a cozinha, os quartos dos meus filhos. Porque eu só gastava R$ 500 e pronto. E aí, esse pensamento que você tem de amplitude, sabe? De colocar pessoas para trabalhar com você. Então, quando eu vi que eu sozinha eu conseguia fazer 3 bolos, mas eu com mais 2 eu conseguia fazer mais 5, 6, 7 bolos, então eu vi que isso aí é pensamento de empreendedorismo. Chama a gente para trabalhar com você, capacita essas pessoas e cresce. Então, às vezes a gente fica limitado na escassez porque a gente não se abre. A mentalidade pequena é aquela que não se abre. Não vou chamar ninguém porque eu não quero que ninguém aprenda o que eu faço. Isso é mesquinho demais. Isso é pequeno demais. Todas as minhas alunas que passam por mim, eu ensino aquilo que elas pagaram para aprender e um pouco a mais. Porque eu não perco nada com isso, Cristiano. A gente, quando ensina, a gente aprende mais. Eu nunca me faltou nada, porque eu passei além do que eu precisava. Eu já fiz um curso de confeitaria, me lembro, um curso de flores, que eu tive um problema no meu braço e eu tive que mobilizar o braço. Na semana do curso, eu não fui relocada para outra turma. Não me devolveram dinheiro. Eu tive que fazer o curso com o braço daquele jeito. As colegas foi que estiravam a pasta para mim, para poder modelar as flores. Eu jamais faria isso com ninguém. Jamais. É desumano demais. Sim. É pensar só no valor, no dinheiro. E não pensar na pessoa, porque ali existe uma pessoa. Existe um sonho. Quando as pessoas entram no meu ateliê, eu digo, tem um sonho aí guardado. Com certeza. Você agora vai colocar em prática. E coloque Deus na frente, que tudo vai se abrir. Você coloca o pé e Deus vai colocar o chão. E assim foi na minha vida. É resiliente demais você viver de confeitaria. É o tempo todo nada é perfeito. Olha, a gente está trabalhando com produtos manuais. Um dia vai dar errado, um dia vai quebrar, um dia vai cair, um dia vai desmanchar, sabe? Eu já tive entrega, na hora de entregar minha filha com meus doces, eu tive que ser resiliente naquela hora para poder consertar aquilo tudo para entregar. Já teve atraso. Tudo isso acontece porque nós somos humanos. Isso é normal. Não posso desistir na primeira queda. Eu não posso desistir na primeira pessoa que disse seu bolo não é bom. Não posso desistir. Eu tenho que provar para mim, não para ela, para mim, que meu bolo é bom sim. Eu estudei para isso, apenas ela não gosta. Assim como tem inúmeras casas de pizzaria e você escolhe a que você mais gosta. Mas não é que a outra não presta, é que o seu paladar se adaptou àquela. Por isso que quando o cliente para de fazer bolo comigo, eu entrego a confeiteira que ele está fazendo agora a Deus. Porque eu sei que o sol nasceu para todas. Se ela não faz comigo, tem alguém precisando. Aquela cliente foi para alguém que está precisando. E eu não me preocupo, porque vai vir outra, que Deus vai mandar para mim. Então, toda pessoa e todo cliente do meu catálogo de clientes e todo aluno, ele é selecionado por Deus. Não entra ninguém para me fazer o mal ali no meu ateliê. Não entra ninguém, algum cliente que tenta me desestruturar espiritualmente, eu corto, bloqueio, não faço mais. Porque eu não quero diálogo com aquele que vai me afastar de Deus. Porque eu não quero ter raiva de ninguém. Eu não quero ficar com picuinha com ninguém. Eu não tenho esse perfil. Então, se alguma coisa está me afastando de Deus, eu me afasto. Você não dá para mim, para ser minha cliente. Pronto. Então, vá ter outras confeiteiras esperando. E assim vai. Dani, você colocou muitos pontos, pontuou muito bem. E hoje, venda não é só uma venda de cifra, de valores Exatamente. Monetários, né? É um relacionamento. Exatamente. E você, para ter um relacionamento, você tem que também ter empatia com aquela pessoa e aquela pessoa ser recíproca com você. Exatamente. Porque é um relacionamento venda hoje, né? O storytelling hoje é o que mais vende. Exatamente. No storytelling é aquela história, quando você vai contar a sua história, através da sua história você vai vender. Você não vende produtos, você vende sonhos.
né? Você vende conquistas. Às vezes você encomenda uma torta porque você foi promovido, você quer celebrar. Você encomenda uma torta, que é o mais comum, porque você está celebrando a sua data natalícia, né? Seu aniversário. Então, é uma celebração. Sempre há envolvimento de uma celebração quando você encomenda algo. Então, você está fazendo parte da vida daquela pessoa. Ela está deixando... Eu tô trazendo você, Dani Simões, para fazer parte da minha vida, da minha celebração, com a sua torta, né? Com o seu bolo, com os seus doces, enfim, né? Com a sua confeitaria. Isso é muito importante, Dani. Isso é muito importante, que você pontuou muito bem. Vi que você tem uma experiência imensa na parte de logística, de estrutura financeira e empreendedora, né? Porque o que nós vendemos ao mês, não, e o que fica naquele montante do mês que nós vendemos, não é realmente o lucro. Então, isso é muito importante saber. Dani, parabéns. É uma história belíssima, onde as pessoas que estão nos ouvindo, seja mulher ou homens, mulheres e homens, eles também podem buscar o seu sol, né? O sol nasce para todos, né? Já dizia meu avô, o sol nasce para todos. E um gesto muito nobre seu de estar nessa área formando novas confeiteiras, novos confeiteiros, enfim. Isso é muito importante, né? E saber que o sol nasce para todos. Quem conquista o seu espaço, né? Ele não perde, porque conquista na humildade e também na partilha. Isso é muito importante. Eu sempre, quando faço as mentorias com os meus mentorados, eu digo isso, olha, a humildade, a simplicidade, ela vai longe. Não adianta você querer saber mais do que os outros. Faça o seu e faça bem feito. Faça com amor. Entregue com amor, né? Dani, então vamos lá. Então, nessa trajetória inteira, eu vi que você adquiriu conhecimento que é fundamental, que é o conhecimento de como empreender, né? Como empreender, como prospectar novos clientes, como criar uma relação. Isso que você tudo falou é criar uma relação. E hoje a venda é feita por um laço afetivo, né? Você cria um laço afetivo, né? Humanizado, né? Exatamente, é o serviço humanizado, que é tão difícil hoje em dia, né? Vem aí tem um novo segmento, que é o Social Selling, que é justamente isso. A pessoa que está do outro lado do seu Instagram ou do WhatsApp, que está conversando com você, é uma pessoa, né? Ela não é apenas um app, ela não é um aplicativo de rede social, né? Ela é uma pessoa, então ela precisa ser ouvida, né? Ela precisa ser entendida como uma pessoa. Social selling é isso. E me diga, hoje, essas migrações que nós fizemos dentro da parte industrial, as evoluções que estão acontecendo. E eu sei que na área de confeitaria acontecem muitas evoluções. Queria que você citasse algumas delas. Quais são as evoluções? Quais são as novas tendências? Você pode citar algumas para nós, para o nosso público? Com certeza. Hoje, uma das tendências que está chegando com força aqui no Nordeste chama-se o ganache ninho. É um bolo parecido com chantininho, porém é de ganache. Então, você pode pegar nele que ele não desmancha. Você toca nele, você transporta ele com tranquilidade. A única particularidade é que a pessoa precisa investir num curso para trabalhar com ele, porque ele seca rápido, então eu preciso de instrumentos para poder esquentar ele novamente. E o sabor? O sabor é Eu gosto de chantilly demais, viu? Mas o ganache é uma delícia. É uma delícia. É uma delícia. Ele é tão saboroso quanto o chantininho. Porém... Leva os mesmos materiais? Não leva o mesmo. Sim, ele leva creme de leite, mas ele leva barra de chocolate. A receita é diferente. A receita é diferente. Os né? componentes. Né? Os componentes são diferentes. Só que, assim, é preciso técnica para trabalhar com ele no Nordeste. Porque aqui é quente. Então, o que é que acontece? A gente, às vezes, compra muito... Tem muita gente, muita aluna minha que diz assim, professora, eu comprei um curso online de bem casados e o que eu aprendi aqui com a senhora numa OSC, quando eu estava na MAC, né? E assim, é gratuito na OSC, né? E assim, eu tenho um carinho muito grande pela MAC, porque eu digo que Deus tem um propósito na minha vida. Quando eu disse a você que eu comecei na OSC, e quando eu fui convidada novamente para a OSC, eu disse, meu Deus, é propósito, porque eu comecei lá, eu tenho que vir aqui retribuir. Na época, né, eu comecei... uma menina, hoje eu venho aqui como uma profissional competente, então eu vou aqui retribuir. Então eu fui e fiz o meu melhor no tempo que eu consegui trabalhar lá, né? Então o que é que acontece? Quando a pessoa vem para mim, eu digo, olha, curso online, ele é muito bom e rico para quem já tem experiência, para quem está começando, não faça isso, porque aquela confeiteira, ela está fazendo um curso do Sul, ela mora no Sul.
O clima de lá é totalmente diferente. Então, fazer um ganache no sul e fazer um ganache no nordeste é totalmente diferente. Entende, Cristiano? Então, quando eu digo, estou dando um curso de ganache, estou dando um curso de chantininho, eu estou adaptando para o meu clima. Eu estou dizendo a você que o meu chantininho não é só chantilly e leitinho e pronto. Eu tenho outras coisas que eu coloco dentro, só o meu aluno sabe, que chama estruturação e estabilização. Então, esse chantilly ele vai chegar inteiro para viajar, como eu faço testes. Eu saio daqui e vou para, por exemplo, para Lucena, com um bolo dentro do carro. Eu vou com esse bolo de andar para que quando eu chegue lá, eu possa dizer, o bolo chegou. Então, só não chega se fizer errado, mas se eu ensinar, vai chegar. Então, eu preciso passar pela experiência e só vendo aquilo que eu gosto. Eu tenho esse defeito, eu só vendo o que eu gosto. Tem gente que fala, por que tu não faz isso? Eu não gosto. Então, se não for palatável para mim dizer assim, poxa, tá top, eu vou vender isso, eu não vendo. Eu vendo aquilo que eu gosto de vender. Meu trabalho é muito mais artístico. Eu trabalho mais com a confeitaria artística. Então, assim, não trabalho com docinhos tradicionais, brigadeiro, beijinho. Então, eu trabalho mais com a parte artística. Meus doces modelados são doces artísticos. Então, quando eu digo a um cliente, olha, veja bem, você vai vender um kit, quer ganhar dinheiro, faça kits. Então, eu começo entregando um kit para o meu aluno. E eu digo, olha, no kit 2, por exemplo, eu vou vender um bolo no palito com um kit que vem 8 bolos no palito, certo, Cristiano? Então, se o nome da criança vai 9 bolos no palito, por que você não vai fazer um a mais? Por que você vai cobrar um bolo no palito a mais para essa cliente? Tem que existir empatia, tem que existir sensibilidade. Pelo amor de Deus, não cobre um bolo no palito a mais, que não vai lhe fazer diferença alguma, não vai lhe enriquecer um bolo no palito a mais. Seja humilde, cobre o que você cobrou e deixe passar uma letra para lá. Quando chega um cliente para você, olhe para ele e sinta a sensibilidade de Deus que lhe mostre. Se aquela pessoa fez um esforço tremendo, porque aquele 1 quilo de bolo para ela é como se fosse 10 quilos de bolo para uma pessoa que tem condições de pagar. Então, olhe para ela e entregue esse bolo com carinho de 10 quilos. Não olhe como se fosse, é só um bolo de 1 quilo, vou fazer todo esforço. Não. Esforce, dedique, pense. Eu sempre olho para um bolo infantil, Cristiano. Se for de menino, tema menino, eu olho para o meu filho. De menina, eu olho para minha filha. Eu entrego como se estivesse entregando para os meus. Eu faço, se a minha menina visse esse bolo, ela ia amar. Então, eu faço o meu melhor. E não interessa se é 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 10 quilos. Eu sempre digo às minhas clientes, aquela pessoa se esforçou gigantescamente para contratar você, para realizar o sonho. Não frustre o sonho dela. Não frustre. Você não gostaria que frustrasse os seus. Então, você, por exemplo, vai comprar o salgado, chega lá, como aconteceu com a pessoa próxima minha, fui para uma festa dela, eu entreguei o bolo e ela contratou os salgados. A outra pessoa, e essa pessoa simplesmente não fez os salgados porque disse que o filho estava doente, estava internado. Frustrou o sonho daquela menina. Então, a festa não teve mais o mesmo brilho. Saímos loucamente atrás de locais que vendessem, tipo, em balcão, para poder suprir essa necessidade. Mas é isso, é falta de compromisso. Se eu não tenho condições de atender, como já aconteceu comigo, sabe, Cristiano? Já aconteceu comigo de eu adoecer, porque a confeitaria eu não posso ser que eu estou doente. Como é que eu vou fazer que botar atestado para um bolo que vai entregar hoje? Mas eu tenho, quando eu digo a você, que se você conquistar amigos, não olhe para a sua concorrência como pessoa, como empresas. Olhe como pessoas humanas. Olhe como amigos. Colega, é o seguinte, aconteceu isso, eu estou internada, eu estou mal, não vou conseguir entregar esse bolo. Você consegue fazer para mim? Pronto, a pessoa foi lá e resolveu um problema. E a pessoa não ficou desacobertada, o meu cliente não ficou desacobertado. Então, eu tenho que tentar resolver tudo, de pé, mesmo com problemas. E muitas vezes, Cristiano, a gente entra no ateliê da gente, sabe? Não é saudável, não. A gente entra doente. Quantos problemas pessoais a gente passa, quantas dificuldades de filho, marido, casa, igreja, quantas dificuldades, quantas coisas a gente tem que passar. E a gente tem que estar ali, na frente da câmera, sorrindo, para fazer um stories, para dizer ao seu cliente que a vida vale a pena, que todo mundo tem problema, mas você está de pé. Eu não me permito baixar a cabeça. Não me permito. Não me permito. Eu não estou entubada, não estou internada. Eu estou respirando sozinha. Não preciso de ninguém para me levantar. Eu dirigi sozinha até aqui. Por que eu vou ser triste? Se eu tenho uma conta para pagar, eu divido. Se tem cartão, divido no cartão. As dificuldades financeiras, elas passam. Tudo passa. Mas eu não me permito baixar a cabeça e dizer não a alguém. Não me permito. As minhas alunas, elas não ficam só naqueles 2 dias de curso no meu ateliê. Eu tenho um grupo de alunas. Então, qualquer dificuldade, ela entra no meu particular. Dani, isso. Prontamente eu respondo. Se eu não puder responder na hora, mas no mesmo dia eu respondo. Porque elas têm dificuldades, ainda não pegaram tudo que era para ser pego naqueles 2 dias.
Eu não abandono o aluno só porque terminou o dia. Acabou o curso, entregou o curso, está aqui seu certificado, tchau. Não. Existem umas pessoas por trás que vai errar de novo. Porque o aprendizado, a prática, ela só vai com a constância. Eu só sou experiente quando eu for constante em tudo que eu faço na minha vida. Eu só tenho intimidade com Deus se eu tiver constância de visitá-lo. Se for uma vez perdida, ele nem vai lembrar de mim. É como um amigo. Estou aqui conversando com você. Se a gente nunca mais conversar, você vai olhar para mim daqui a alguns anos e dizer, poxa, seu cabelo mudou, está diferente. Não, eu quero que Deus me veja e me reconheça. Por fora dessa maquiagem que eu coloquei aqui. O meu íntimo. Porque isso aqui eu vou tirar daqui a pouco. Então, as minhas alunas, eu faço isso com elas. Elas têm que me reconhecer pela transparência que eu sou. Então, eu digo a elas, o sol nasce para todos. Mas vai depender da hora que você vai levantar. Perfeito. Perfeito. Se você levantar tarde, ele já passou. Já se passou. pôs. Mas tem alguém que levantou antes de você. Então, se posicionou, se né? Se posicionou. Isso, você é capaz. se posicionou. Todos somos capazes. Hoje nós trabalhamos com a internet, que são as redes sociais, e às vezes as pessoas que têm um conhecimento vasto, um conteúdo vasto, ela não se posiciona e aí fica para trás. Às vezes uma pessoa que tem um conhecimento iniciante no conhecimento daquele determinado setor, até, né, mediano, conhecimento mediano, passa à frente de quem tem um conhecimento vasto. Por quê? Porque ela se posicionou, ela acordou cedo. O sol nasce para todos, mas você tem que acordar cedo. Exatamente. Né? Só sabe o que é a chuva que a gente está debaixo dela. Exatamente. Né? Então é importante demais o que você está falando, Dani. Né? É importante demais isso. Assim, eu tô vendo aqui uma pessoa, um profissional completo. Obrigada. Viu? Uma profissional completa. Por quê? Porque não é só fazer, entregar, mas a pessoa tem que ser primeiro. Exatamente. Você tem que ser. Isso. Se você você constrói tudo que você planeja em sua vida. Primeiro você tem que ser, né? Não adianta brincar de fazer. É verdade. Não é verdade, Dani? Então, Dani, que maravilha, viu? Eu chamo ela de Dani porque nós trabalhamos juntos e todo mundo chama ela de Dani. Todo mundo me chama de Dani. E chama de Dani, né, Dani? Meu nome da minha empresa é Dani, então fica à vontade. Então, aí, Dani, olha só. A gente vai para algumas... Tem dicas, né? A gente sempre pergunta porque é valioso demais. Essas dicas é muito importante, porque quem está assistindo lá em casa, no celular, ou no Smart TV, enfim, no laptop, no computador, às vezes, cadê a dica? A hora da dica, eu quero dica. Ela tem conteúdo, eu quero as dicas. São as dicas que as pessoas buscam muitas vezes no podcast como este. A primeira pergunta que eu faço e a primeira dica que eu peço. Uma vez eu fui fazer um bolo, Dani, foram 2 bolos que eu fui tentar fazer. Minha nossa, meu Deus. Solaram os bolos, murcharam, solaram. Abri antes do tempo a gaveta do forno, enfim. Não sei o que foi que aconteceu. Quais são os motivos para... se eu tentar fazer um bolo de novo, o bolo não solar. Né? Não ficar duro e ficar murchinho, né? Ficou duro. É uma coisa, jogava na parede e pronto. Essa é uma dúvida, acho que uma das principais que chega no nosso ateliê, né? Professora, por que meu bolo sola? Então, primeiro, a gente tem que entender que a farinha de trigo, ela solta glúten. Então, se você bate muito ela, à medida que você vai bater, ela vai solar. Veja que um bolo baeta a gente bota no liquidificador e bate bastante, né? Então, uma das dicas é não bater muito, é só incorporar o trigo, certo? E para ele não solar, você tem que colocar o fermento, né? Ou trabalha com a farinha de trigo com fermento, ou então a farinha de trigo sem fermento, mas adiciona o fermento por fora. Uma das dicas é essa. A segunda dica assim, a minha massa em si, eu abro inúmeras vezes o forno, ela não sola. Tipo, eu tirei são 4 graus, tirei a grade de cima, abro para tirar de cima, fecho. Ela não sola. Mas, assim, tudo vai depender do tipo de farinha de trigo que você usa. Porque, assim, eu digo... Sabe, eu acho que o Gabriel também já tentou fazer bolo, viu? Hein, Gabriel? Já, Gabriel. Já tentou fazer bolo, Deu Gabriel? Errado. Deu errado? Deu não. Que orgulho. Então, tem uma mãe por trás disso, viu? Tem uma mãe por trás disso. Então, o que é que acontece? Essas são uma das dicas do bolo solar, né? Você bater muito a farinha de trigo e também não usar a margarina com o lipídio correto. Olha, tudo é técnica. Então, tudo vai... Eu sempre gosto do essencial. Os lipídios corretos. Você vai trabalhar com a margarina, você vai ter que trabalhar com 80% lipídio.
entende? Uma farinha de trigo de qualidade eu uso, para quem, a dica aí principal, eu uso fina, não troco por nenhuma outra. Para mim, fina, ela deixa a massa leve. Tanto que as pessoas comem minha massa e fazem, parece pão de ló. Não, é amanteigada, mas parece pão de ló. A farinha de trigo fina, para mim, ela é a top da linha. Aí a gente vai para a parte dos recheios, também dicas, né? Então, por que alguns recheios são... Por que alguns bolos são tão saborosos, outros não? O recheio, sabe, Cristiano? Às vezes você fica, eu vou cobrar pouco no meu quilo do bolo e não vou dizer o preço aqui, porque aí a gente vai variar de região para região, mas vamos dizer, eu vou cobrar... E os preços mudam, né? Os valores mudam bastante. Isso. Né? A precificação muda muito porque os valores... hoje a inflação está um pouco, né, elevada, então muda muito, varia muito. Varia né? muito, mas aí você tem que se posicionar. A questão do dólar, que tem o trigo, Isso. né? E a questão do dólar, porque tem a gasolina, o combustível, enfim, Isso, o transporte, locomoção. Mas você tem que se posicionar, você tem que cobrar um preço onde você consiga ver dinheiro. Porque, veja bem, se eu cobro um quilo do bolo muito barato e para mim trabalhar com leite condensado de 4%, um creme de leite a 10%, 15%, não vou ter qualidade, Cristiano. Aquele recheio vai ficar duro, não vai ter cremosidade, entende? Então, eu preciso colocar um preço que eu consiga trabalhar, entregar um produto bom para o meu cliente. No mínimo, leite condensado, 6%, no mínimo. Licença. Fica à vontade. Ainda estou saindo da virose. Não tem problema algum. Toma água aí. E isso que você está falando é muito importante. Já tem uma outra aqui, uma outra dúvida corriqueira, viu? E, inclusive, eu passei por essa, porque tivemos o aniversário de Inara agora há pouco, né? E o meu também. Mas aí, eu gosto de chantininho. E aí a pessoa diz, não, eu não como isso não, porque isso é chantilly. Eu disse, rapaz, não é chantilly não, isso aqui é chantininho. Qual é a diferença de chantilly para chantininho? Depois que você terminar de responder, já tem essa pergunta aí, para você também estar nos respondendo, tá bom? Desculpa, viu? Não, sem problema algum. O ar-condicionado já tá aí, tá aqui é um diálogo, tá? Não se preocupe quanto a isso, não. É que... Você quer mais água? Não, ainda tem aqui. Tem? É o ar-condicionado, tá irritando minha garganta. Então, vamos lá. A diferença do chantininho é porque tem o leitinho. Ah, só isso. Só isso. Só que tem gente que coloca camponesa, Itambé. Eu não acho que dê o mesmo resultado. Não acho. Qual leite você usa aqui? Ninho. É chantininho, então tem que ser ninho. Não pode ser chanto camponesa, tem que ser ninho, entende? Entendi, verdade. E aí eu entrego sabor, qualidade, estrutura, porque é a questão da gordura. Tem que ter a porcentagem correta. Se eu coloco um leite que não tem tanta gordura, eu não vou ter estrutura, não vou ter sabor. Entende? É sobre isso. E sempre vai na cobertura, né? É o mais pedido o chantininho, né? É o mais pedido. É o mais pedido. Sem questionar. Sem questionar. Sem questionar. Então o chantilly está com os dias contados ou já ultrapassado? Hoje em dia, acho que 90% das confeiteiras já trabalham com chantininho mesmo. Com chantininho mesmo, né? Então, o chantilly até porque o resultado do chantilly, só o chantilly, ele não é a mesma coisa. Então, as confeiteiras querem melhorar. Então, elas vão olhando, ver que tem que adaptar. E eu acredito que 90% hoje já faz o chantininho como é para ser feito mesmo. E me diga uma coisa, você também trabalha com docinhos. Sim. São personalizados? Doces personalizados. Personalizados, né? Isso. Existe uma grande diferença, porque nos anos 90 a gente comia brigadeiro, né? Os doces só tinha brigadeiro. É brigadeiro e beijinho. Isso, que são os doces tradicionais. São os tradicionais. Ainda existe. E ainda tem uma uva, né? Isso, que é a uvinha. Que entra, me fala um pouco qual a diferença... me fala um pouco, Dani, qual a diferença entre os brigadeiros tradicionais e hoje os doces personalizados? Os doces personalizados, Cristiano, ele vai na linha artística. Então, por exemplo, eu tenho o tema fundo do mar. Então, eu vou colocar ali pasta americana ou pasta de leite em pó, que eu trabalho com as duas pastas, a pasta americana e a pasta de leite em pó. Um rabo de uma sereia que é de verdade é 3D. Então, eu vou colocar o rostinho de uma vaquinha. Então, isso aí eu vou personalizar. E esse kit que a gente vende com os doces personalizados, ele já quebra aquela papelaria que fica muito. Então, a pessoa já diminui na papelaria porque já tem os doces que já é personalizado. Já está com o tema da festa, entende? Os doces tradicionais é aquele doce que normalmente a gente serve junto com o bolo. Brigadeiro, vinha, crocante, dois amores. É aquele tipo de doce que é servido junto com o bolo. Normalmente ele não é exposto na mesa. Os doces personalizados, não. Ele é aquele doce artístico que vai dar o tchan na sua mesa. Você vai olhar para a mesa da festa e vai dizer que coisa linda, mas é por causa dos doces personalizados.
Ah, legal. Então, isso é importante saber, né? Então, os personalizados é para enfeitar a mesa. Exatamente. Mas também são comestíveis. São Totalmente, uma 100%, delícia, né? É uma 100% delícia, né? E hoje também nós vemos muito nas mesas, né? Enfeitadas dos aniversários. Aquele pãozinho, né? É tipo um rocambole que tem várias camadas, né? Que é bem casado, enfim, né? Acho que você está falando do bolo de rolo. O bolo de É, rolo. que não é o rocambole. O Sim, rocambole é diferente do bolo de sim, rolo. é O diferente, rocambole né? é a massa um pouco mais grossinha e ele é maiorzão, assim, né? Geralmente vende em padarias. O bolo de rolo é aquele bolo mais delicado, mais fino, mais sofisticado. Que tanto pode vender em pequenininhos, para como você está falando, para Eu enfeitar acho que as Gabriel mesas. gosta gosta mais do que você, Gabriel. Você gosta mais de quê? Você gosta de bolo de rolo, brigadeiro ou personalizado? É, o personalizado. Ah, Eu, e eu- se for de leite em pó, Gabriel? Eita, que é uma delícia. Eu vou dizer uma coisa, Dani, vou confessar, viu? Eu era um moleque, assim, guri, daqueles. Geralmente os aniversários eram às 6 da tarde, que podia tirar pra desligar a luz e ficar aquele, né? Antigamente não era assim, não era? Nos anos E os 90. bolos Antigamente não, porque gigantes. senão eu fico muito velho, né? Nós, né? Então, os aniversários às 18 horas, minha gente. E aí, pagava a luz Eu ficava perto dos brigadeiros, Dani. Quando apagava a luz, a mãozinha lá naquela panela de brigadeiro, naquela bandeja de brigadeiro. Quando ligavam a luz, estava lá um desfalque grande, viu? Porque eu gostava Era de o melhor brigadeiro. tempo, que ninguém mexia na mesa. Hoje tudo muito sofisticado, tudo fica distante. Não tem esse negócio de apagar a luz mais, né, Cristiano? Exatamente. Então, E os bolos eram gigantescos. sim, Você comia e sim. levava aquela talabada Sim, para casa. sim. Hoje em dia, as pessoas Mudou muito, contratam. né? Como o bolo também ficou mais caro, né? Porque hoje a gente Sim. vê um bolo mais personalizado. Não é aquele bolo só com o brigadeiro por cima e aqueles granulados, não, né? Então, hoje a pessoa compra exatamente a quantidade para aquela festa. E aí não tem sobra, né? Só se faltar. Aí sobra, a dona da casa leva e assim vai. Olha só, então, dentro desses dois nichos, que são nichos diferentes. Isso, exatamente. Os personalizados de doces, né? Isso. O dos doces tradicionais que servem com a fatia do bolo. Isso. E o bolo enconfeitado, né? Eu como trabalho com empreendedorismo e venda, eu sempre procuro buscar me informar. E hoje existe, assim, uma vasta área na parte de confeitaria. É algo impressionante. Exatamente. Qual é a dica que você daria agora, olhando para aquela câmera ali, para o pessoal que está em casa? Qual a dica que você daria para quem está querendo iniciar? Quais são os equipamentos básicos para quem vai iniciar e não tem muita grana e está iniciando? O que é que você aconselharia? Você vai falar para quem vai querer fazer aí a parte dos bolos decorativos, né? Então, confeitaria, como eu acabou de falar, são segmentos diferentes, doce modelado e bolos, né? Há pessoas que decidem trabalhar só com doces modelados. Eu conheço muitas que faturam muito bem mesmo, só com doces modelados. E aí eu digo que você tem que ter foco. Por exemplo, no meu ateliê eu não consigo trabalhar com bolos decorados, artísticos, casamento, doces modelados e ainda tradicionais. Então, assim, o que é que acontece? Hoje eu fiquei só com doces modelados e os bolos confeitados, né? Os bolos artísticos. Então, eu diria o seguinte, se você quer iniciar com bolos, você tem que ter, no mínimo, uma planetária. Uma planetária hoje está em torno de R$300. Você vai pagar 10 de R$30. Com R$30, com um bolo, você paga a mensalidade da sua planetária. Então, assim, pense assim, eu vou parcelar minha planetária, mas eu vou vender. Então, aí, para isso, você vai precisar hoje também de uma bailarina, se você vai trabalhar com chanteninho. Você vai precisar de uma bailarina, assim, de vidro, dessas que são da Master, por exemplo, que é uma das melhores. Então, assim, há confeiteiras que... Por que eu estou batendo na bailarina? Porque é um ponto crucial. Eu conheço alunas que chegaram no meu ateliê dizendo, professora, não consigo espatular. Espatular deixar o bolo liso. Mas é porque tinha uma ferramenta errada em casa. Então, a bailarina dela não prestava. Então, invista numa bailarina melhorzinha. Divida em 10. Eu garanto a você que com um bolo, você paga sua bailarina e sua planetária. E aí você começa com o fundo da sua casa, vai comprando material de pouquinho, entende? Daqui a pouco você está comprando de fardo. E aí você vai investindo em
propaganda. A melhor propaganda é o boca a boca. Fala para tua amiga, fala para tuas amigas, manda um pedacinho de bolo na marmita da escola dos teus filhos e manda as mães, bota lá tua logo e manda as mães experimentar teu bolo. E aí, de repente, na festa das crianças da escola, começa já a contratar você. Fala para os teus parentes. Embora que a experiência de parente não é muito tranquilo para mim, tudo certo, mas para muita gente fala que os parentes são os últimos a ajudar, mas você procura os seus amigos, procura os amigos e vai divulgando no boca a boca. Depois, você faz uma rede social, abre uma rede social para você, você vai começar com poucos seguidores, mas à medida que você vai postando, você vai criando visibilidade, você vai crescendo. E ali, outras pessoas vão vendo, vai te marcando, se você puder, se puder. Com o passar do tempo, você vai investindo também no marketing, vai contratando alguém para fazer tráfego, e aí você vai crescer, você vai ver que você vai crescer. A rede social, ela dá um boom na nossa vida profissional. Ela nos dá uma visibilidade muito grande. Por exemplo, os últimos cursos que eu fiz, eu investi nessa área e eu tive alunas que não me seguiam. Então, essas alunas de Campina Grande, de outras cidadezinhas, não me seguiam, passaram a me seguir, passaram a se tornar minhas alunas. Então, é importante demais a questão da rede social. A princípio isso, espátulas, corantes, coisas baratas que você vai iniciar. O que vai gastar mais é com a planetária e com a bailarina. Mas é imprescindível para você entregar um produto. Porque também eu não vou dizer a você, compre uma mais fraquinha. Não, não faça isso, porque você não vai ter um resultado bom. E se você de primeira não tem um resultado bom, a pessoa não vai querer voltar. Segundo ponto, e não menos importante, não minimize o seu trabalho. Teste primeiro em casa. Não teste com bolo de cliente. Você vai trabalhar, quer trabalhar com confeitaria, faça um bolo para a sua família e teste. Se der errado, é o da sua família. E aí, quando você tiver segurança de trabalhar com bolo para fora, você se valorize e cobre um preço justo. Porque eu garanto a você, se você hoje cobra um preço, por exemplo, R$70 um quilo de bolo, se você for daqui a 6 meses cobrar R$90, R$100 por um quilo do bolo, não vão querer pagar. Mas não era 70. Não vão lhe valorizar. Cobre um preço que seja justo para você tirar o seu lucro e você ficar feliz. Porque você vai ficar feliz quando você vê dinheiro. Se você só trabalhar e não ver dinheiro, você vai se desestimular. Então, você vai ficar ansiosa, você está só se desgastando emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, e não vai crescer. Então, cobre um preço justo para que as pessoas lhe valorizem. Poxa, se você como cliente, for comprar algum produto e você vê que um é mais barato ou mais caro, qual a impressão que você tem de cara? O mais barato não presta. Então, você vai sempre escolher aquele que é um pouco mais caro, mas que na sua cabeça vai lhe entregar uma qualidade melhor. Mas, para isso, investe em você. Para isso, investe em conhecimento. Para isso, investe em material, em utensílios, para você entregar o seu melhor para o seu cliente, para não frustrar os sonhos de ninguém. Olha só que maravilha, né? Que dica maravilhosa. Gente, eu vou fazer outra pergunta a você, que é bastante comum, né? O pessoal já fizeram aqui a pergunta e rachadura no topo. Rachaduras no topo do bolo. No topo do bolo? No topo do bolo. É forno muito quente, é excesso de farinha. O bolo já confeitado ou o bolo não... O bolo ainda cru, né? Bolo cru. A rachadura no bolo, né? Antes de ser confeitado, e para esse processo. Isso não é um defeito do bolo. Não, né? Não é. Será que seria o forno muito aquecido? O forno. Não é nem questão de muito aquecido. Eu sempre digo o seguinte, quando eu estou ensinando minhas alunas. No meu forno, eu cozinho em 10 minutos. No seu pode ser em 15. De marca para marca. O forno tem que ser baixo, tem que ter 180, 220? 200 graus. 200 o forno tem que ser 200 graus, tem que estar pré-aquecido. No forno, o meu forno é elétrico. No forno elétrico, se eu ligar ele, eu botar para passar sem estar pré-aquecido. Eu acho que é mais uniforme, né, no forno elétrico. Ele é muito uniforme. O segmento de temperatura, temperatura, ele é praticamente igual. Mas no forno a gás, não. Pode observar. É de baixo para cima. Isso. E aí tem lados que assa mais rápido. Você tem que estar virando a forma. Entende? Então, no seu forno normal de casa, se não vai conseguir, vai conseguir. Mas você precisa trabalhar com ele para você entender ele. É aquilo que você falou, vai fazendo para casa, que você vai testando com a posição melhor para do seu forno. Queimou, porque às vezes o forno pode vir com uma deficiência de fábrica, pode sim. Exatamente, tudo isso pode acontecer. Com o vício rebeditório que a gente fala, né, do direito civil. E aí, o que é que você tem que fazer? Você tem que testar para ver o tempo. Não, por exemplo, a brigadeirinha é uma panela de mexer recheio. Então, ela tem que ser usada no fogo alto. Muita gente compra, muita confeiteira compra e vende porque não soube trabalhar com ela. E ela é uma mão na roda, é uma funcionária top, a brigadeirinha, que é aquela panela que mexe o recheio para você não precisar ficar no forno mexendo. Mas tem o tempo certo, ela tem que estar em fogo alto. No meu fogo,
22 minutos eu consigo cozinhar 8 latas de leite condensado. Mas da outra confeiteira eu não sei que potência tem o gás. Então vai ter que ser testes. Isso aí é uma coisa muito relativa, não tenho como eu precificar e explicar assim exatamente, não dá. Precisamente, né? Precisamente. Você precisa fazer esse estudo técnico, né? Exatamente. A pessoa precisa estar fazendo o bolo para a família. Primeiro faça para sua família, finais de semana, para depois você começar a vender, porque você vai adquirindo experiência. Isso é um laboratório, tudo é laboratório, né? Eu, quando eu estava estudando publicidade, eu montei muitas coisas para fazer laboratório, né? Montei muitas empresas, né? Assim, entre aspas, né? Para fazer o estudo laboratorial, para poder a gente adquirir. Essa aqui é uma experiência diferente, uma experiência de um delivery, uma coisa louca. Eu fiz um delivery uma vez, é para quem tem garra, viu? Porque delivery é uma estrutura boa, mas é uma logística imensa. Tem que ter uma logística 70% da venda é logística. É logística, não tem como, né, não dizer isso. Mas voltando para finalizar a pergunta, sim, não está errado se rachou em cima, não. Esfriou, ele não solou, corta a camada de cima com a faca, corta ela e prensa o bolo normal. Dentro vai estar perfeito. Ele dá uma rachadinha em cima, às vezes que subiu demais, entendeu? Mas não significa que perdeu o bolo. Entendeu? A altura da forma também influencia, por exemplo. Se eu vou colocar uma forma e só 3/4 de massa nela, então vai ficar muita parte de cima sem massa. E ali vai entrar ar, então eu vou demorar mais a assar aquele bolo. E a tendência é que ele dê uma rachada nessa situação. Então tem que ter uma forma que seja, por exemplo, faltar só 2 dedos assim para cima, não deixar a forma também muito grande e com pouca massa dentro. Essas técnicas também influenciam. Vamos para a última pergunta, a última dica, né? Sua, e a última pergunta, que o bolo vazou. E aí, é problema no ponto do bolo? O ponto está incorreto ou foi montado quente, né? Geralmente tem essas dúvidas. Pode montar... Você fazer a parte de cobertura ou de recheio com bolo quente? Não. Você está falando do bolo vazou depois de pronto? Você não faz o recheio, né? Isso. Por dentro, né? O sanduíche. Né? Não. Deixa eu responder o que eu entendi, né? O bolo, por exemplo, você está com o bolo já pronto e ele começou a sair o recheio. Isso aí não tem nada de bolo quente, não. Não pode trabalhar com bolo quente. O bolo, eu sempre digo a minhas alunas que tem que fazer a massa num dia e confeitar no outro. Entendeu? O certo é isso. Ou pelo menos de manhã para prensar de noite. No mínimo. Mas o ideal é de Quantas horas no mínimo? No mínimo 12 horas. 12 horas. A massa ele tem que fica descansar. Quente muito? Porque tem que descansar. Tem que descansar, ela tem que esfriar e descansar. Porque na hora do corte... ela fica muito fofa se estiver quente. Pode apresentar deformidade ou então... Ela vai desestruturar. Então tem que esperar esfriar completamente. Então a gente deixa a massa esfriar de um dia para o outro para poder rechear. O que é que acontece nesses casos que você falou aí? O que acontece é que o recheio não foi a massa aí, foi o recheio. O recheio ele não ficou no ponto correto. Então, existe um ponto correto para brigadeiro, para recheio, para cobertura de bolo vulcão. Então, para recheio, tem que ter um ponto correto. Se você erra nesse ponto, como já aconteceu com uma aluna minha, você chegou lá em casa com um bolo, não, tem que entregar um bolo. O bolo, como é que o bolo tá? Tava num ponto mole. Então, foi o que eu fiz. Para não perder o bolo, a gente fez uma camada de ganache para fazer uma cinta no bolo, para poder segurar o chantininho por fora. E aí, deu certo. Mas precisa realmente... Por isso que eu falo, Cristiano, tem que ter a técnica, tem que realmente estudar, tem que investir, tem que tirar o dinheiro do bolso e pagar um curso para poder você ter segurança no que você está fazendo. E para você ter paz, minha gente, para ter tranquilidade, pelo amor de Deus, investe em você, para você ter paz. Eu vejo muita confeiteira não investindo em curso e se frustrando, procurando psicólogo, porque ficou ansiosa demais, porque estava tudo dando errado na hora de entregar. Então, faça tudo com antecedência. Tem um bolo para tarde, confeite de manhã. Faça com antecedência para que seu bolo possa ser entregue de uma maneira tranquila e em paz, para que o cliente vá com aquele bolo e chegue inteiro em casa. Não é relativamente uma regra. Vai acontecer uma coisa ou outra. Por exemplo, já aconteceu comigo, um bolo de morango. É um bolo muito úmido, solta muita água o morango. E ele deu uma rachadinha embaixo, ele trincou e saiu uma aguinha do morango. Porque eu coloquei morango em excesso naquele bolo, tinha sobrado. Eu disse, não, tem uma quantidade correta. Eu coloquei em excesso, um pedacinho de morango passou do recheio, desceu. Então, isso é uma coisa eventual, pode acontecer. Porque ninguém é perfeito. A gente está trabalhando com produtos manuais, entende? Não é um copo que eu coloquei ali, prensei, e ele vai ficar aqui desse jeito aqui, eu entrego a você. Não. A gente trabalha com produto manual, artesanal.
artesanal. Então, ele pode acontecer. Aí você vai entregando a Deus, que Deus vai tomando a frente para que não aconteça. Pois bem, olha só, tudo que é bom dura pouco, né, Dani? Já chegou nosso horário. Olha só, Dani, eu queria que você deixasse as suas redes sociais, né, os endereços das suas redes sociais, o seu contato telefone para quem quer lhe seguir e também quer contratar os seus serviços. Você já está trabalhando com mentoria, está organizando a mentoria, né? Isso. Está organizando ainda a mentoria. Então, divulga suas redes sociais, por favor. Vou divulgar. Minha rede social é Dani Simões Confeitaria, DANNY, Simões Confeitaria. Mas antes de finalizar aqui, Cristiano, queria dizer a você que eu sou missionária católica na Fraternidade Casa de Judá. E apesar da minha confeitaria ser uma coisa que me toma muito meu tempo, muitas pessoas, não só alunos, amigos, pessoas que me conhecem na rede social, perguntam, Dani, como você dá conta, né? A gente trabalha com um grupo de casais na fraternidade, como eu dou conta? Então, eu vou dizer uma coisa a vocês, não menos importante, porque o dono do meu empreendimento chama-se Jesus Cristo. Eu só administro. Você pergunta, quem é o dono daqui? É Jesus. Eu só administro. Maravilha. Então, como é que eu dou conta? Primeiramente, eu coloco a agenda de Jesus em prática. Coloco a agenda dele e o que sobrar, eu coloco a minha. Se você for colocar a sua em prioridade, você vai estar cansada, morta. E você vai dizer, hoje eu não posso ir para a igreja, hoje eu não posso servir, hoje eu não posso caminhar, hoje eu não posso ir. Mas se você for colocar a agenda de Jesus primeiro, então, se hoje eu tenho algum compromisso, ou compromisso com ele, porque eu não tenho compromisso com o padre, eu não tenho compromisso com ninguém, eu tenho compromisso com Jesus. Se ele me convidou para assumir esse grupo de casais, eu tenho um compromisso com ele. Então, se eu tenho um compromisso com ele hoje, sábado à noite, então eu tenho que pegar bolo até 4 horas da tarde. Tenho que estar pronta, de pé, cansada, mas ali em pé para falar dele. Nunca deixei de falar dele, nenhuma OSC e nenhuma vez entrou ninguém no meu ateliê para deixar de falar dele. Eu falo dele em todos os lugares. De Jesus, porque ele que me dá tudo. Quando eu nunca pedi nada para ele me negar, não posso deixar de falar daquele que me dá tudo. Então, quem é o dono do meu negócio é ele. Minha rede social é Dani Simões Confeitaria. Então, eu convido a você também a entregar a sua vida, o seu negócio a Jesus. E eu entrego também a minha advogada, que eu sou católica, missionária católica, a Nossa Senhora de Fátima, que é a minha advogada, que já me defendeu em inúmeras causas, e eu nunca perdi nenhuma causa com ela. Então, eu tenho muito orgulho de falar isso, de dizer que Nossa Senhora é a minha mãe, aquela que passa na frente de todas as minhas situações difíceis, que eu não consigo resolver. Dizer a você que você coloque Deus na frente do seu negócio e tudo vai dar certo. Meu telefone é 8717-839-8717-2646. Se você quer se tornar minha aluna, quer fazer parte do meu time, entra na minha rede social e me chama para a gente conversar. Tem espaço para todo mundo lá, tá? Maravilha! Olha, estamos encerrando mais um podcast. Dani, muito obrigado. Espero trazer mais vezes, viu? Trazer você outras vezes aqui. Tem muito conteúdo, a gente precisa dividir isso com o público, né? Que estão aí querendo empreender e precisa de um norte, né? Muito obrigado, minha gente. Vocês que estão em casa, que nos permitiram aí entrar na sua casa, né? Na sua poltrona aí, você assistindo a sua TV, enfim. Obrigado pela sua honrosa e grandiosa audiência. Que Deus abençoe a vocês. Amém. Até a próxima.